Olá, boa tarde. Sexta-feira, 24 de maio, o Senado agora está começando. O presidente do Senado, Renan Calheiros, ocupa interinamente a presidência da República. A presidente Dilma Rousseff está em viagem à Etiópia, onde participa no sábado do Jubileu de Ouro da União Africana. Renan Calheiros é o terceiro na linha sucessória, atrás do vice-presidente da República, Michel Temer, e do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Os dois também estão fora do país. O presidente do Senado deve ficar no posto até amanhã, quando Michel Temer volta ao Brasil. A internação de dependentes do crack, a renegociação das dívidas de agricultores vítimas da seca, a contratação de médicos estrangeiros para o interior do Brasil e a elaboração do Código Nacional de Segurança contra Incêndio, assuntos discutidos na sessão plenária dessa manhã. Vanessa Graziotin comemorou a indicação de Luiz Roberto Barroso para a vaga do ministro Aires Brito no Supremo Tribunal Federal. A mensagem com a escolha da presidente Dilma foi lida hoje no plenário do Senado. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça vai marcar a data para a sabatina do advogado carioca. Se for aprovado na CCJ, o nome de Luiz Roberto volta ao plenário para ser votado. Vanessa Graziotin também elogiou a lei que entrou em vigor ontem, determinando que pacientes com câncer recebam no SUS o tratamento adequado em, no máximo, 60 dias após o diagnóstico da doença. Isso representa um grande avanço no combate aos vários tipos de câncer no país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, somente esse ano o país deve registrar quase 520 mil novos casos de câncer no Brasil. Paulo Paim destacou o fim dos trabalhos, ontem, da comissão especial formada para elaborar uma proposta de criação do Código Nacional de Segurança contra Incêndio, da qual foi o relator. Justifica-se a importância de se ter uma padronização das normas de segurança contra incêndio e pânico, de modo a deixar claro quais as exigências são necessárias para as edificações de área de risco, independentemente da unidade da federação. Essa padronização proporciona segurança, confiabilidade a todos que trabalham com a atividade. Mozarildo Cavalcante comentou a proposta do Ministério da Saúde de trazer médicos estrangeiros para trabalhar no interior do Brasil. Por que também não há um incentivo ao médico que se forma no Brasil a ir para esses municípios que não tem médico ou tem pouco médico? Wellington Dias pediu que o governo seja generoso na hora de renegociar as dívidas dos pequenos produtores rurais nordestinos vítimas da seca deste ano. Os produtores, mini pequenos produtores, perderam suas produções. Pois bem, dito isso, há necessidade de uma medida emergencial. E Cristóvão Buarque defendeu a internação compulsória de dependentes do crack. Não venham dizer por aí, como dizem, que isso fere o direito humano de um jovem se acabar na rua no crack. Quando alguém tenta suicídio, é obrigação tentar impedir o suicídio. No crack, as pessoas sofrem ao longo de anos e anos, e as famílias também. Por isso eu sou favorável. Senadores da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo fazem nesta sexta-feira uma diligência a Salvador para conhecer o andamento de obras de infraestrutura destinadas ao evento. A subcomissão integra a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Os senadores Sérgio Souza e Lídice da Mata começaram a visita à capital baiana pela Arena Fonte Nova. O estádio foi inaugurado no dia 5 de abril e já recebeu 9 jogos. A arena substituiu o antigo estádio da Fonte Nova, demolido em 2010. Em seguida, os parlamentares conheceram as obras do novo terminal de turismo do Porto de Salvador. O custo previsto do terminal é de 36 milhões de reais e ele deve ser inaugurado em agosto deste ano. A subcomissão de acompanhamento da Copa visita hoje à tarde o aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, que está ganhando uma nova torre de controle e mais espaço no pátio de aeronaves. Ana Luísa Zenker para o Senado agora.
O atual regimento interno do Senado já tem mais de 40 anos de existência. Agora ele está sendo revisado pela Comissão de Constituição e Justiça para incluir mudanças que modernizam o processo legislativo. Depois de receber emendas dos senadores, a matéria irá ao plenário para decisão final. O regimento interno do Senado traz as normas para o funcionamento das comissões e do plenário, o processo legislativo e as regras para a realização das sessões. O texto atual é de 1970, quando o país vivia uma ditadura militar, com o judiciário e o Congresso tutelados. Muita coisa mudou desde então. Nós tivemos, depois disso, uma intensa redemocratização do país, tivemos uma nova Constituição. Tá certo que o regimento foi sendo adaptado. Então, não há dúvida alguma que ele tem que ser atualizado, né, a cada momento a nova realidade. Segundo este especialista, as alterações no regimento não deveriam contemplar apenas o aspecto político, mas também a evolução da tecnologia. A gente veio de uma época em que tudo tinha que ser em papel, né, a impressão era um processo complexo, para hoje que grande parte do material usado no processo legislativo pode ser um material eletrônico. O acesso ao cidadão é muito mais rápido e o acesso dos parlamentares também a todo o material é algo muito mais rápido. Em 2008, o Senado criou uma comissão para discutir a reforma do regimento interno. No ano seguinte, chegou-se a uma proposta de revisão que foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. Com a mudança de legislatura em 2011, novo relator foi designado e um novo texto apresentado. É essa proposta que está em discussão agora. As mudanças em análise prevêem que o regime de urgência irá permitir que a matéria seja apreciada na mesma sessão em que o requerimento de urgência for aprovado. Hoje, isso depende de acordo entre os líderes. Sessões de homenagem só poderão ocorrer 2 vezes no mês e nunca nos meses de julho e dezembro. Hoje, não há essa limitação. O Colégio de Líderes, que hoje existe informalmente, passa a ter previsão regimental. A adoção definitiva do sistema eletrônico no processo legislativo, dando agilidade à tramitação das decisões. E as mudanças não param por aí. Nós estamos mudando a questão da inscrição da palavra no plenário, o que é um assunto extremamente importante. Estamos diminuindo de 11 para 9 comissões permanentes, extinguindo a CCT e a CDR. Enfim, estamos fazendo uma modernização geral do regimento do Senado, que data de 1970 e agora carece de instrumentos mais modernos para dar mais agilidade no processo legislativo. A busca de mais agilidade para o processo legislativo não significa que a Casa vá sempre decidir com rapidez. No regime democrático, às vezes, as decisões requerem mais tempo para construir o consenso. Nós temos assistido aí N matérias que, quando se chega à sua maturidade, quando há um mínimo de consenso, elas são votadas com grande rapidez. E outras que levam um longo tempo ou de maturação, ou porque aquela matéria ela tem um grau de complexidade ou um grau de polêmica que não permite a sua decisão. As canções de Mariana Aidar, entrevista com o escritor Inácio de Loyola Brandão, a presença feminina nos altos cargos de comando do país e o 8º Festival de Música de Santa Catarina. Algumas estreias da TV Senado para este fim de semana. O Conversa de Músico traz o 8º Festival de Música de Santa Catarina, o FEMUSC, que acontece todos os anos em Jaraguá do Sul. É considerado um dos mais importantes da América Latina e, pela segunda vez, a TV Senado gravou uma série de concertos durante o evento, que serão exibidos com exclusividade. Este primeiro programa apresenta 3 orquestras com obras de Mendelssohn, Mozart e Samuel Barber. O Inclusão mostra a participação feminina nos mais altos cargos de comando do país. Mulheres em ministérios, em tribunais, na Câmara, no Senado e no Palácio do Planalto. O programa mostra exemplos de ilustres figuras que trabalham para fazer do Brasil uma nação melhor.
Nós temos capacidades iguais e temos competências iguais para poder desempenhar qualquer papel, qualquer desafio, né, que nos seja colocado. O Leituras traz a primeira parte da entrevista com o escritor Inácio de Loyola Brandão, que tem quase 50 anos de carreira escrevendo contos, crônicas, romances e até biografias e argumentos cinematográficos. E o Espaço Cultural tem a música da cantora e compositora paulistana Mariana Aidar, que apresenta seu terceiro disco, Cavaleiro Selvagem, Aqui Te Sigo. Eu conheci o homem da perna de pau no forró da capital, é que vi ele dançar, batia palmas quando ele se exibia, os passos que ele fazia. O Senado Agora termina aqui. Para você, uma boa tarde, um ótimo fim de semana.